E agora a gente vai fazer uma pequena introdução aqui em relação às casas. É importante a gente entender que as casas são uma sequência e que uma casa faz a outra funcionar. Se você resolve algum ponto de uma casa, você resolve todas as casas, porque você gera esse equilíbrio. A gente é uma coisa só, por mais que a gente tente fazer essas separações, não tem como dentro da gente essa percepção é única. Então a casa ela fala do nosso nascimento. Eu nasci, eu dou o meu grito de independência. Eu me desconecto do corpo da minha mãe. Eu estava lá no corpo da minha mãe, dependente dela, dependente de ser alimentada por um cordão umbilical, e eu tinha essa dependência do corpo da mãe. Então, quando a gente nasce, a gente tem essa sensação e esse grito de liberdade, de independência. Eu não dependo mais exclusivamente do corpo da minha mãe. Então, eu consigo respirar por conta própria, eu consigo entender que eu sou um indivíduo e me apresentar na sociedade. Na casa 2, a gente começa a interagir com a matéria, começa a perceber que a gente tem um corpo, que a gente começa a se relacionar com esse meio material. Na casa 3, a gente começa o nosso processo de aprendizado. Então, eu aprendo que se eu choro, alguém aparece, que o bebê começa a virar, já começa a explorar, a querer descer, já começa a fazer esses movimentos e começa a fazer essa interação com o meio. A gente começa a se localizar, a gente começa a interagir. Claro que não é para sempre isso, porque a vida é cíclica e a gente está sempre passando por essas casas para estabelecer novos aprendizados. Mas estamos começando aqui a jornada do início da nossa vida. Na casa 4, a gente percebe as nossas emoções. A gente começa a reconhecer quem cuida da gente, a gente começa a reconhecer a nossa mãe, a gente sabe que se a gente chorar, a gente vai receber um agrado, que a gente vai ser cuidado. A gente começa a entender quem é íntimo, quem não é, e começa a desenvolver as reações emocionais a partir desse meio. Na casa 5, é como se a criança já tivesse crescido, ela já está começando a estabelecer, né, as suas formas de brincar, ela já começa a se descobrir criativa, já começa a criar brincadeiras e dar forma para um lápis e já vira um avião, a gente já começa a se reconhecer criativo. E a gente já começa a entender o que que a gente gosta, o que que nos dá prazer, e a gente começa a criar as coisas para o nosso prazer, para a gente se alegrar. Então, a gente entra nesse processo criativo. Na casa 6, a gente começa a repetir padrões e organizar o nosso tempo. Então, na infância, a gente começa a entender que a gente tem uma rotina de acordar, de comer, de ir para a escola, a hora de tomar banho, a hora de escovar os dentes, a hora de dormir. A gente começa a entender e repetir esses padrões. Na casa 7, interação social, já das parcerias, então a gente já começa a estabelecer vínculos mais próximos. Diria já que é uma fase adolescente mais adulta, porque a gente já começa a aprender a se relacionar e se entender dentro das relações. Na casa 8, a gente começa a se aprofundar nas relações, a gente começa a se transformar, né, a partir dessas relações e transformar as nossas emoções. Na casa 9, a gente começa a estabelecer as nossas crenças e as nossas metas. Então, no que eu acredito? O que eu quero construir? Quais são os meus objetivos? A gente já começa a entender. Na casa 10, eu conecto a minha utilidade e as minhas metas sociais. Então, a partir do que eu entendi, que eu acredito e quais são as minhas metas, como que eu entrego, como eu dou utilidade para essas metas? A gente já começa a entender, a gente começa a perceber que já estamos entrando numa fase de mais responsabilidade social a partir da casa 7. Na casa 11, eu me percebo como parte de um grupo e atuante nele. Quem que é a minha galera? Quem que é o meu grupo? Qual que é o meu papel dentro desse grupo? E na casa 12, eu me percebo como parte de um todo. Eu sinto uma conexão, eu me conecto com a compaixão, com algo que não é tangível, com algo que é maior. Na casa 9, eu percebo as crenças, eu começo a entender que existe um coletivo. Na casa 12, eu percebo que existe algo muito maior a qual eu pertenço.
Claro que a gente vai aprofundar cada uma das casas, a gente vai falar individualmente, mas aqui é mais para a gente entender essa jornada. E aqui eu dei o exemplo de criança, mas a gente precisa, repito, entender que a vida é cíclica e que a gente está sempre passando por esses lugares. Quando a gente é criança, a gente não consegue ter muita compreensão dessas questões da nossa independência, da forma de interagir com a matéria, de produzir a partir dos meus recursos, das minhas habilidades, como eu me comunico. Então, a gente vai passando e cada vez a gente vai integrando e vai compreendendo melhor essas casas, porque essas casas nos convidam à introversão, a recolher, a perceber a nossa existência, nos percebermos. E é difícil a gente ter essa percepção quando a gente é criança, a gente precisa passar algumas vezes para entender o que essas casas, o que isso influencia na nossa vida. E eu sinto, especialmente agora empreendendo, é que cada vez mais a gente precisa olhar para essas casas, para que a gente possa ir para o mundo social, para que a gente possa subir ali para a casa 7, a casa 12. A gente precisa dar atenção e revisitar essas casas, as vivências, as situações, as crenças que a gente criou a partir das vivências nessas casas, para daí a gente ir integrando esses aprendizados. Por isso que a vida e que o sol está sempre passando por esses lugares, para que a gente possa sempre aprender algo mais, para que a gente possa evoluir, a gente possa caminhar na nossa jornada com menos sofrimento, com menos distorções, com menos dificuldade.